Estou recebendo hoje no estúdio uma pessoa que, nossa, vai acrescentar tanto, gente, mas tanto, que eu não preciso nem vou apresentá-lo, porque ele faz tanta diferença na vida das pessoas, parênteses aí, que querem crescer, que a gente vai bater esse papo e ele vai explicar tintim por tintim de que forma você pode crescer ou proporcionar o crescimento para um filho, para um sobrinho, para um neto, uma pessoa que subiu meteoricamente e que está trazendo para a gente muitas novidades. Ele chama Diogo e é da Yes Intercâmbio. Que prazer te receber, Diogo. Prazer meu, Fabiola. Muito obrigado por me trazer aqui. E é a todo o público também de Santa Catarina, de Joinville, que quer saber um pouquinho mais sobre educação internacional, sobre projetos de vida e como que a gente pode preparar os filhos, os sobrinhos, os netos e até você mesmo para crescer na sua carreira. Eu gostaria, Diogo, que você se apresentasse porque você faz parte de uma comunidade de networking além de tudo isso, né? Justamente. Me fala de você. Então, antes de falar da IES, eu tenho que falar um pouquinho da minha trajetória. Por que eu estou aqui hoje, né, Fabiola? Eu me formei em Publicidade e Propaganda na PUC. E quando eu comecei a fazer meu curso, eu vi a necessidade da universidade amparar mais em termos da minha carreira. Acabei indo fazer um mestrado, só que eu era muito novo quando eu entrei no mestrado. Eu tinha 21 anos quando eu comecei o meu mestrado, e foi um mestrado de Management People and Leadership, gerenciamento de pessoas e liderança pela Volvo. Esse mestrado eu tinha 21 anos e as pessoas tinham 45 em média. Eram todos diretores, gerentes da Volvo. E foi um divisor de águas para mim, porque eu pude ver como que realmente uma universidade prepara você para o mercado de trabalho. E eu vi que aqui no Brasil havia uma necessidade verdadeira das instituições educacionais transformarem você para a área de mercado que você queira. Seja ela acadêmica, corporativa ou até mesmo de abrir a sua empresa. Então eu fui percebendo nessas minhas experiências educacionais quanto que existia de gap nesse período aqui no Brasil. Isso lá no início da minha carreira. Saindo do mestrado, eu fui fazer 3 pós-graduações na UC Berkeley. Então, uma em Business, outra em Business Communication e outra em International Business. Ele gosta de estudar, né, gente? É uma coisa que a gente descobre que a gente não vai parar de estudar na vida. Nunca! Principalmente hoje, que você tem tanta informação, que você tem tanta novidade. Fazendo esse programa, eu tive a grata bênção de passar em vários processos de trainee. E que é o que a grande maioria das pessoas busca. Você investe em educação e você quer retorno do investimento. E eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ter esse retorno. Eu passei no trainee da Giorgio Armani, do Porto de Oakland e de algumas edtechs do Vale do Silício. A minha família ficou muito desesperada quando eu reneguei o trainee da Giorgio e fui para uma edtech. Só que essa empresa, essa edtech que eu comecei, foi comprada por um gigantesco grupo educacional mundial. E eu acabei participando de projetos em mais de 11 empresas do grupo. Lá nos Estados Unidos, que foi onde eu fiquei todo esse período, em São Francisco, na Califórnia, eu pude ver como que a educação é vista. Ela é um negócio. Claro. Tanto a educação pública quanto a educação privada, ela é um negócio e tem que dar retorno. Se prioriza, né, a educação. A gente ainda está a passos muito lentos aqui, né? Mas ainda bem que tem muita gente antenada no Brasil e principalmente aqui em Joinville, eu falo sobre Joinville porque tem uma galera que não só valoriza, mas que já prepara os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos para realmente ter uma carreira de sucesso como a sua, né? Não, obrigado. Estamos plantando sementes, na verdade. Com essa trajetória, eu tive acesso a muita informação em relação à educação internacional. Voltando ao Brasil, eu acabei trabalhando em grandes corporações e abri a IES em 2015, com o intuito de transformar os brasileiros através da educação internacional. Então, que os nossos alunos, eu sempre brinco nas nossas reuniões de
de pré-embarque, né, ou que a nossa equipe conversa com os alunos na reunião de pré-embarque, a gente está mandando mini embaixadores do Brasil. Sim. Então vá, se transforme e, se você puder, volte ao Brasil e transformar a nossa sociedade. E isso eu acho que começou comigo, Fabiola, desde a época que eu era mais jovem. Porque quando eu estava no ensino médio, eu criei uma ONG no colégio que eu estudava, na época, um colégio privado em Curitiba, de ensino médio. E foi isso que foi me desenvolvendo para quando eu estivesse lá na universidade, eu conseguir a bolsa que eu conquistei. Então foram algumas coisas que foram acontecendo que eu vi que existe um processo, existe uma trajetória. E trazer esse histórico, não somente meu, mas de muitas pessoas que eu convivi e com grandes mentes que eu estudei quando eu estava fazendo tanto mestrado ou até as pós fora, eu tive a oportunidade de ver existe um processo para você atingir o sucesso. E é isso que a gente trabalha. Planejamento, né? Não adianta a gente querer chegar lá se você não sabe qual é o caminho, né? As pessoas vão muito atropeladas, né? Mas eu acho que você concorda que essa consciência do brasileiro tem se transformado? Muito, Fabiola, muito. E principalmente vendo cidades aqui como Joinville, né, que são referências hoje até, não só nacionalmente, mas internacionalmente. É um hub de indústrias. Quantas pessoas que transformam a nossa nova cadeia econômica. Então, isso é baseado na educação que essas pessoas tiveram e muitas oportunidades que elas tenham. Desde essa educação básica que a gente tem na escola, mas às vezes até a educação corporativa dentro das instituições. E que são coisas que a IES trabalha também. Me fala da IES. Então, a IES Intercâmbio é uma agência focada em consultoria para ensino médio e ensino superior. Então, graduação, pós-mestrado, doutorado, que a gente possa preparar alunos para estudar fora. Hoje a IES, Fabiola, trabalha com mais de 35 países e a gente representa oficialmente no Brasil mais de 1.000 universidades e faculdades de todos esses países. Sendo que nós temos, inclusive, bases da IES para dar suporte aos nossos alunos em alguns países fora. Então, a gente tem 2 bases na Argentina, principalmente para aqueles alunos que queiram fazer medicina, arquitetura, comunicação. Então, a gente tem 2 escritórios lá. Eu tenho uma base em Vancouver, no Canadá, porque o Canadá, inclusive, não sei se vocês sabem, é o país que mais acolhe brasileiros para destino de estudo no mundo. Então é o primeiro. Gente, eu não sabia disso não. Canadá é o primeiro destino de opção do brasileiro nos últimos 7 anos. É o primeiro destino. Que interessante. E Canadá é um país, meu Deus, né? Além de ser lindo, né? É um povo super focado, né? Justamente. E o nível de ensino lá é excepcional. Um padrão de ensino regular em todas as províncias, em todas as universidades ou colleges. E muitas vezes muito acessível para o brasileiro. Inclusive dando oportunidades para quem queira trabalhar enquanto estuda, né? Ele dá oportunidades de você trabalhar dentro e fora do campus. E depois que você termina o seu estudo de um programa de ensino superior acima de 2 ou 3 anos, você tem o que a gente chama do PGWP, Postgraduate Work Permit, que é uma permissão legal de trabalho full-time, né, período integral, em que as pessoas podem ficar até 3 anos. E isso dá uma sequência para quem quer imigrar para o país. Nossa, que Então bacana. São projetos que a gente faz, não só para alunos de ensino médio, mas hoje em dia para muitas famílias que um pai, uma mãe se vê num momento de transição de carreira e quer mudar. Então são projetos de vida para quem quer fazer imigração através da educação, que isso podem ser feitos lá na IES. Que fantástico, hein, gente? Porque basta sonhar. Basta sonhar e você se realiza. planejar. Né? Como é que funciona tudo isso? A pessoa entra em contato com você, as escolas entram em contato com você, porque tudo que ele falou é lindo, né? Agora, é fácil? É muito mais fácil do que vocês imaginam. Então, como eu estava falando,
a gente tem algumas bases fora. A gente tem mais bases fora da IES. Então, 2 na Argentina, uma em Vancouver, no Canadá, uma em Praga, na República Tcheca, uma na Rússia, em São Petersburgo. Temos uma base em Berlim, na Alemanha, e também uma base de suporte, que é a nossa principal, em Viena, na Áustria. A IES é a agência que mais manda na América Latina alunos para fazerem graduação e mestrado e até MBA na Áustria. Por quê? Na Áustria, o ensino de graduação ele é todo em alemão. Mas independente se você é internacional, brasileiro, enfim, europeu... Bom, europeu é um pouquinho diferente. Mas se você é brasileiro, você paga 1.490 euros para fazer graduação na Áustria. Independente se você vai fazer medicina ou pedagogia, qualquer curso. É o mesmo. E a gente tem um processo para fazer isso, porque é extremamente burocrático e muito competitivo. Então a gente tem uma base lá para dar todo esse suporte para os alunos que queiram fazer. Mestrados tem alguns em inglês, inclusive MBAs. Então como funcionam os projetos da IES? A gente é focado em College Counseling e é a preparação do aluno desde o 9º ano do ensino médio até o terceirão e, obviamente, até quem está fazendo uma graduação ou um mestrado e quer fazer uma graduação, um mestrado ou um doutorado fora. Mas quem está no ensino médio, do 9º ano ao terceiro ano, a gente tem nossa equipe que vai, primeiramente, entender você academicamente, saber como são suas notas, transformar suas notas em GPA, que seriam Grade Point Average, a forma como as universidades fora vão ler as suas notas. Vão verificar também que tipo de perfil de personalidade você tem. Porque muitas vezes, Fabiola, os alunos pensam em fazer um vestibular aqui no Brasil, mas eles não consideram que a universidade aceita no exterior tudo o que ele fez no ensino médio. E isso tudo é tudo que ele é também. Então a personalidade dele é muito importante. Por isso que eles vão fazer os testes de personalidade, falar com os nossos psicólogos educacionais, para que a gente possa entender a sua personalidade. Isso é muito importante. Também a gente vai entender as atividades extracurriculares que esses alunos vão fazer, ou seja, projetos voluntários, o que ele atua na comunidade, ou até mesmo coisas que ele possa se despontar e ele até não sabe. Então trazer isso para que ele possa ter um currículo muito mais robusto. E trabalhar também com as famílias o planejamento financeiro. Quem está lá desde o 9º ano do ensino médio ou até no terceirão, que está já na ponta para aplicar para as universidades fora, quanto que eu preciso me organizar financeiramente? Eu tenho condições de ir guardando dinheiro, até porque a gente também atua como casa de câmbio, então a gente facilita as famílias para irem guardando dinheiro na moeda que eles precisam. Então, isso tudo é um planejamento. E na IES a gente tem vários setores. Então, especialistas que vão falar academicamente com você, o departamento operacional que vai cuidar de toda a documentação, os despachantes de visto e também um departamento de welfare, ou seja, de bem-estar, quando o aluno já embarca e como ele está se sentindo lá. Hoje a IES tem 100% de assertividade dos nossos projetos. Como que a gente mede isso? Eu consigo medir isso, Fabiola, porque o meu aluno que embarca para um programa de graduação, por exemplo, ele passa para o 2º ano. Ele não muda de universidade, ele não muda de curso. Então, o que a gente fala dos nossos KPIs é que 100% de assertividade, porque todo esse projeto de assertividade foi feito, todos os passos e todos os pilares desse projeto foram feitos antecipadamente para que lá você consiga traçar o seu caminho mais assertivo. Então é assim que funciona os nossos projetos de College Counseling. Além do mais, a IES representando as universidades, a gente facilita a sua aplicação, tanto em relação a testes, até a relação a bolsas. E isso é muito importante, porque anualmente a IES negocia com as nossas instituições parceiras mais de 9 milhões de dólares em bolsa parcial para os nossos alunos aplicando pela IES Intercâmbio. Vocês também têm, né, para o pessoal sênior, né? Justamente, a gente tem os programas de línguas em que, se você quer fazer uma semana, 2 ou até mais tempo de inglês, francês, espanhol,
mas principalmente o que hoje existe no Brasil e vem tendo um crescimento desde 2018, 2019, de mais de 35%, é o intercâmbio sênior, que a gente chama do mais 50, né? Plus 50. São intercâmbios em que você vai estudar em salas que também tenham pessoas da sua idade e tenham atividades correlatas a coisas que você quer fazer nesse período da sua vida. Então, você vai visitar uma vinícola, você vai aprender também novamente uma língua, porque muita gente, né, na época dos nossos pais, enfim, achava que com 50 anos, ok, eu tô 50, 60 anos, você deu aqui, né, acabei minha vida. Pelo amor de Deus, com essa idade você está começando a vida. Só que não, a melhor idade é essa, né? Porque você já sabe muitas coisas que a vida ensinou, né? Você tem a maturidade, você tem o tempo e o dinheiro. Não tem nada melhor, gente. A gente, inclusive, teve experiência própria, né? Lá na IES, a nossa gerente financeira, ela tinha mais 50, na verdade 60, aproximadamente 60 anos, e ela foi no primeiro intercâmbio da vida dela. A gente deu de presente para ela nas férias dela. Ela fez o primeiro e aí não parou mais. A pulguinha do intercâmbio, ela simplesmente mordeu ela. Aí ela foi para a França. Hoje, inclusive, ela está morando na França. Olha só que bacana, hein? E você também tem uma grande rede de relacionamentos, né? Justo. O Diogo também preside em Curitiba o BNI. Fala disso também. Além da IES, eu hoje pertenço a outros grupos de associações. Um deles é o Business Network International, que inclusive a gente está querendo muito vir aqui para Joinville, para Santa Catarina, inclusive. O Business Network International, na verdade, ele é uma fundação, é uma organização que começou nos Estados Unidos. E ele foi fundado pelo Dr. Ivan Misner, com o objetivo de conectar empresários, né, pequenos, médios e até grandes empresários, para que as suas relações levem a maiores conexões. Então a gente tem 7 valores fundamentais e um dos principais dele é o que a gente chama do Giver's Gain. Ou seja, eu dou para as pessoas, para a minha rede de relacionamento, né, de empresários, para que eu consiga também receber em troca. Ou seja, os empresários me promovem gratuitamente, porque não existe nenhum tipo de comissão ou nenhum tipo de pagamento por essa indicação, mas eles me indicam justamente, Fabiola, porque eles acreditam na minha ética de trabalho. Eles acreditam porque todos os empresários que passam no BNI, eles são, na verdade, eles passam por uma bateria de entrevistas, eles têm que apresentar todo o business plan deles para que eles possam ser aceitos no grupo. Entendi. Eu hoje presido, estou na gestão como presidente do maior grupo do Brasil. Então são mais de 79 países, na verdade, em que existe o BNI. Na nossa regional temos 9 grupos e eu presido o BNI Elite, que é o maior grupo do Brasil. E além disso, é o único grupo Diamond, que é com mais de 100 membros, ou seja, 100 empresários, das quais a gente tem essa rede de relacionamento. Vamos trazer isso para Joinville. Vamos trazer isso para Joinville, com certeza. Já está trazido. Já chegou, viu, gente? Já chegou. É verdade. Mas que legal. Quando a gente vê o mundo se abrindo de uma forma inteligente, sim, né? Você percebe que o céu é o limite, né? As pessoas não precisam só sonhar, elas podem concretizar desde que tenha uma direção. E a gente trouxe o Diogo aqui no nosso programa para que vocês percebam que essa direção precisa ser deste jeito, inteligente, com ética, mas principalmente com foco naquilo que realmente você busca. Nosso pessoal aqui de Joinville é um pessoal muito focado também, sim, porque como nós temos diversas empresas, o que os pais querem para os filhos é sempre o melhor.
Justamente. né? E existe muito essa sucessão. Então, a gente está num período assim de sucessão muito importante da cidade. Porque, como você falou, né, chega uma hora que aquele pessoal já quer curtir. E tem mais a que curtir, né? E essa sucessão precisa ser segura. Se você investe na educação de um filho, de um sobrinho, de um neto, de um afilhado, você está investindo no futuro das empresas da cidade de Santa Catarina, não só de Joinville, a gente está falando de uma forma geral, mas no futuro, né, do mundo, porque verdade. Joinville tem uma atuação mundial fantástica, né? Então a gente tem que agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa e também na nossa cidade, né? Seja muito bem-vindo, porque a gente está com esse projeto muito bacana, trazendo o Diogo para Joinville, para apresentar a IES Intercâmbio e poder fazer realmente todo esse network, essa agitação gostosa, né? Eu já tô, que legal, que gostoso, né? Porque a gente adora novidade, né? Na verdade, a gente fica muito feliz em estar aqui em Joinville, porque a gente já atende muitos alunos que são daqui, que nos procuram, né? Uma vez que hoje a gente atende o Brasil inteiro, mas principalmente a gente viu a necessidade de estar aqui mais próximo de vocês, porque existe essa lacuna no mercado. Não existe hoje empresas no Brasil que tragam soluções educacionais como a IES Intercâmbio traz. Hoje a gente atende os principais grupos educacionais do Brasil, a gente está atendendo mais de 40 escolas e redes em 27 cidades, em 5 estados. E Santa Catarina começou a ser um estado que trouxe alunos muito especiais. A gente viu o potencial dos alunos e das famílias. Como você falou, essa questão de sucessão, da preocupação dos pais que se inicia agora em o que eu vou oferecer para o meu filho. Os filhos de vocês hoje têm acesso ao mundo inteiro. Então eles não estão preocupados somente se eles vão fazer faculdade aqui próximo. Eles têm o mundo nas mãos deles. Eles querem mais. Eles querem mais, né? Porque a galerinha tá super antenada, né? E justamente por isso, muitas escolas nos procuram. Porque o nosso trabalho, na verdade, é trazer um facilitador de como esses sistemas de ensino internacionais, como essas instituições podem trazer conhecimento e conexões, tanto às escolas quanto aos alunos. Então, o nosso propósito, na realidade, é fazer com que a escola cresça, porque ela leva aquele aluno que estudou lá para o mundo, e também aquele aluno cresça, podendo trazer esse conhecimento depois ao Brasil. Só que existem formas disso acontecer. Como a gente trabalha com mais de 35 países, 37 países na realidade, são diversos sistemas de ensino, são diversas oportunidades que existem. Então a gente traz isso de uma forma muito mais filtrada e assertiva para que caiba ao seu perfil. E não só o perfil financeiro, mas o perfil de personalidade. Sim. Ao perfil de que aquele aluno vai se transformar e do que aquela escola também vai se beneficiar dos projetos que a gente traz. Eu sou sócio fundador, diretor fundador da REAL, que é Recognized Elite Education Agents from Latin America. É a associação das maiores e com melhor reputação de mercado, porque na área da educação é reputação, com as melhores reputação de mercado da América Latina. Então, em cada país a gente representa Venezuela, Bolívia, Equador, Panamá, México, Paraguai, Argentina, Chile e Brasil. E eu sou o único representante da REAL no Brasil. São as maiores agências de intercâmbio que conectam com as melhores universidades do mundo. Então, inclusive, as principais universidades estão nos procurando para que a gente seja o hub de informação de educação internacional. Então, é uma associação sem fins lucrativos, é uma organização da qual eu sou diretor, que tem como propósito trazer informações assertivas sobre educação internacional. Vocês lembram que eu comecei essa matéria falando em crescimento? É exatamente essa a proposta da IES Intercâmbio, é crescer.
E quando fala em crescer, a gente já imagina que o futuro está aí e a gente pisca, o tempo passa e é preciso tomar a atitude, o poder de decisão. Então, gente, se fez sentido tudo isso para vocês, entre em contato com a IES, está tudo aí na telinha para que vocês possam fazer esse contato com o Diogo. O Diogo está visitando muitas escolas aqui de Joinville e eu tenho certeza que você vai se beneficiar de alguma forma com toda essa cascata de informações interessantes que a gente acaba de passar para vocês. Adorei, tá? Eu que agradeço. Amei. Adorei, Fabiola. E adorei também a minha florzinha a maravilhosa que está aqui no estúdio. Muito obrigada, você foi muito delicado, muito gentil. E a única coisa que eu espero realmente, Diogo, é que o teu trabalho em Joinville floresça. Muito obrigado, Fabiola. E olha, agradeço também a todos aqui de Joinville e de Santa Catarina que nos recebem com tanto carinho. E acreditem no seu potencial. Acreditem que vocês podem transformar as suas vidas, ser cidadãos do futuro. E que a IES Intercâmbio possa fazer essas conexões e ajudar você a conquistar a tão sonhada vaga e carreira internacional. Muito obrigado, Fabiola. Foi um prazer estar aqui e eu espero poder voltar, com certeza, para contar todas as vidas que a gente transformou. Sim. E celebrar isso contigo. Legal, bacana. Eu conversei com o Diogo da IES Intercâmbio. Se você está assistindo isso na TV, maravilha. Se você está assistindo isso na TV, mas alguém que você queira que assista não está na TV, gente, nós estamos no canal do YouTube, no IGTV, no Facebook, então em algum lugar você vai poder compartilhar essa nossa entrevista e todas essas informações. E não esqueça de deixar o seu like, que para nós a sua participação é extremamente importante.